Boa tarde, galera. O que eu vou fazer com vocês agora é mostrar a parte de meio corte e de corte em desvio, que é essa outra peça aqui, ó, tá vendo? Então, agora nosso objetivo é corte em desvio e meio corte, que é essa outra peça aqui. Já é? Meio corte essa peça. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu já deixei o modelo em 3D aqui, tá vendo? É o modelo em 3D, que foi aquele mesmo que eu mostrei para vocês, que é o exemplo 3, tá vendo? Então, a peça cilíndrica é um eixo escalonado e ele tem uma parte cônica da peça. Depois tem alguns detalhes internos. Então, ele tem um furo com um rebaixo e um chanfre, ou seja, como se fosse um cone, né? Um funil. Então, nós temos essa parte aqui que é o exemplo 3, que é o meio corte. O que acontece é o seguinte, ó, eu tirei a projeção ortogonal, ou seja, eu fiz a vista frontal dessa peça. Então, a vista frontal, vocês podem perceber que todo o contorno da peça, as arestas visíveis, elas são com linha contínua. E todos os detalhes internos da peça são feitos com linha tracejada. Então, nós podemos observar a parte interna e externa da peça. Mas o conceito que nós estamos trabalhando agora é a parte de corte, ou seja, para que eu corto uma peça? Reiterando a ideia, então, nós aplicamos o corte para dar destaque a um determinado detalhe interno da peça, ou seja, tem alguma coisa no meio da peça. Com a linha tracejada não fica tão bem visível, não fica tão nítido. Então nós usamos a linha de corte, ou seja, nós aplicamos o corte justamente para isso, para que essas linhas tracejadas se tornem linhas contínuas e isso fique mais visível ou mais fácil de ser compreendido, ou seja, de fazer leitura e interpretação do desenho. Já então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu apliquei uma linha de corte, ou seja, eu apliquei um corte nessa vista. Então, relembrando, a linha de corte é uma linha traço e ponto com as extremidades mais largas e ela tem setas indicando qual é a metade da peça que você vai indicar, ou seja, se eu cortar a peça ao meio, obviamente, que eu tenho duas metades, ou seja, metade baixa e metade de cima. Qual que eu vou mostrar? Então nós vamos mostrar a metade de baixo. Já é? E depois eu coloco o nome nesse corte, porque numa mesma peça eu posso ter mais de um corte. Então, eu coloquei D de doido aí. Então, esse é o corte de seção D. Então, ele começa num D e vai até o outro D. Joia. Isso é um corte total, porque ele está cortando a peça de ponta a ponta, de fora a fora. Então, esse daqui, essa é a vista em corte, ou seja, a vista em corte é aquela vista que tem um nome. Então, esse corte aqui que eu estou mostrando para vocês é o corte de seção D até D. Percebo que agora na vista em corte, tudo que era linha tracejada virou linha contínua, porque nós cortamos a peça e abrimos ela. Então agora vocês conseguem enxergar o que está dentro da peça, ou seja, os detalhes internos da peça. E agora ele aplicou essas linhas aqui que são chamadas de achuras, ou seja, essas linhas indicam onde tem material. Então, em toda essa parte aqui do meio não tem material, porque a peça ela é oca, ela é vazada, né? Então, isso daqui é um espaço em vazio. Então, as achuras indicam aonde tem material. Percebam que agora está bem mais nítido eu olhar a peça e entender o detalhe, porque aqui eu tenho um monte de linha atravessando. Imagine quando a gente cotar essa peça, ou seja, colocar as medidas, aí os detalhes ficam mais complicados ainda. Já então, agora essa parte de cortes, é para isso que serve o corte, então para mostrar algum detalhe interno e deixar isso visível. Só que o nosso assunto de agora não é corte total, então eu apliquei um outro exemplo aqui, que é bastante comum em peças cilíndricas, ou seja, quando eu tenho alguma peça que ela é cilíndrica, joia? É bastante comum eu aplicar o meio corte. O que é o meio corte? Eu não preciso aplicar o corte total, ou seja, o corte de uma parte até a outra. O que é comum fazer? Eu aplicar o meio corte. Então eu vou cortar metade da peça. Por quê? Quando eu cortar metade da peça, a outra metade ela vai ficar sendo como lado externo. Então, numa única vista, eu consigo mostrar a parte interna da peça e a parte externa da peça. Então, em peças cilíndricas, isso é bastante comum, porque numa única vista eu mostro o lado de fora e o lado de dentro da peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seção. Agora nós vamos fazer o meio corte. Então, ó, eu tenho aqui a projeção da peça e a partir dessa projeção é que eu vou fazer o meio corte. Então, vou pegar aqui a ferramenta de corte, quero fazer nessa vista, ou seja, eu vou cortar a peça desse ponto. Rapaz, está bem torto aqui, vamos acertar de novo. Ó, peguei o alinhamento aqui de baixo, trouxe até o meio.
e vou aplicar o meio corte. Então perceba que ele já projetou aqui para mim o lado externo da peça e o lado interno. Então o que nós temos aqui, ó, com o meio corte é isso. Numa mesma vista, numa mesma projeção, eu consigo, a partir da linha de centro aqui, ó, tá vendo? A partir dessa linha de centro, eu consigo fazer o quê? Na parte de cima, mostrar o lado de fora da peça, ou seja, a parte externa. E na parte de baixo, eu consigo mostrar a parte interna. Então, meio corte é isso. Bastante comum para peças simétricas. Ou seja, o que são peças simétricas? Uma metade é igual à outra. Então, numa mesma vista, eu não preciso fazer 2 vistas ou 3 vistas, eu consigo mostrar o lado externo da peça, ou seja, o lado de fora, e o lado interno. Então, isso, nossa, ajuda pra caramba o nosso trabalho e é muito bom. Então, meio corte é isso. Eu vou cortar a peça ao meio, ou seja, eu vou cortar metade dela e eu vou fazer o quê? Metade eu vou mostrar a parte interna e metade eu vou mostrar a parte externa. Percebe que na parte externa ele não mostra as linhas tracejadas. Por quê? Justamente por causa disso. Porque essa parte eu quero mostrar na parte externa. Se eu quiser ver os detalhes da parte interna, eu olho na parte de baixo. Já que a peça é simétrica, ou seja, que uma metade é igual a outra, logo, a metade de cima é a parte externa, a de baixo vai ser igual. Se a metade de baixo está mostrando a parte interna, a de cima, a parte interna também vai ser igual. Já então, isso é aplicado para peças cilíndricas, mas para peças prismáticas também, desde que elas sejam simétricas. Já então, essa é a parte de meio corte. Passando aqui para o outro exemplo, que é o exemplo 4, agora nós estamos falando sobre corte em desvio. Então, corte em desvio foi aquela primeira parte que eu mostrei para vocês. Onde que eu aplico corte em desvio? Eu tenho essa peça aqui, ó, e ela tem 3 furos que não estão alinhados. Então, se eu tentar fazer um corte total, vou fazer um corte total no centro da peça. Então, eu peguei o centro da peça e cortei de fora a fora, tá vendo? E vou projetar aqui, ó. Projetei esse corte. Então, esse corte aqui de D até D, ou seja, de seção DD, ele passou no centro da peça. Então, eu cortei o centro da peça. E no centro da peça está apenas um dos detalhes, que é esse furo com rebaixo, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, percebo que esse outro furo, que está lá para o fundo, ele não aparece, e esse outro furo, que está um pouquinho mais para baixo, que também não aparece. Por quê? O que eu estou mostrando aqui é esse corte de seção D até D. E agora, como que eu resolvo esse problema? Vou ter que fazer 3 cortes? Seria uma possibilidade, né? Então eu faço um outro corte aqui para mostrar esse furo e um outro corte para fazer esse furo. Só que dá muito trabalho, então não é a melhor estratégia. Então, a melhor estratégia nesse caso é fazer um outro tipo de corte que nós vamos aprender agora, que é o corte em desvio. Então eu realmente vou desviar essa reta. Eu não vou fazer um corte reto. Então, ó, eu vou apagar esse corte aqui e nós vamos fazer um corte desvio. Então, ó, vou aplicar um corte. Onde que eu vou aplicar esse corte? Eu vou pegar do centro desse furo, então ó, vou começar esse corte aqui, vou passar por esse furo, vou fazer um desvio agora, ó, vou desviar aqui para baixo. Até onde? Eu vou até o centro desse outro furo aqui, ó. Então vou até o centro desse outro furo, olha lá, fiz um desvio, passei por dentro desse outro furo, vou fazer um outro desvio, vou até onde? Até o centro deste outro furo. Então percebo que eu peguei o alinhamento e passei por ele também. Então, terminei meu corte. Então, eu acabei de fazer o quê? Um corte em desvio. Então, eu passei pela primeira parte, passei pelo primeiro furo, desviei a rota, ou seja, desviei o caminho para chegar até o segundo furo e desviei o caminho de novo para chegar até o terceiro furo. Então, eu percebo que essas curvas aqui são chamadas de desvio. Eu não faço um corte reto. Ele ainda é um corte total, porque ele está cortando a peça de uma ponta até a outra, só que agora ele é um corte em desvio, porque eu estou mudando a rota, mudando o caminho. Então perceba que com um corte eu consegui mostrar os 3 detalhes internos da peça. Isso é extremamente interessante para quando eu tenho detalhes que não estão alinhados, mas eles são importantes. Então, ó, olhando só por essa vista aqui, que é a superior, nós não conseguimos enxergar quais são os detalhes da peça, ou seja, quais são os formatos ou a geometria desses furos, as dimensões. Então, a partir do momento que eu faço um corte, isso fica mais fácil de ser visualizado. Aqui em cima eu projetei essa mesma peça, só que usando linha tracejada, sem usar o corte. Então eu percebo que ficam todas as linhas tracejadas. Isso fica difícil. Quando eu tenho muitos detalhes na peça, um detalhe começa a atravessar o outro, para peças mais complexas, isso não é tão bom. Então eu aplico o corte para mostrar somente aquilo que é importante. Eu estou mostrando um detalhe da peça, eu estou dando uma atenção a mais para isso. Então percebo que as linhas tracejadas viraram linhas contínuas e que
Aonde eu achurei? Só onde tem material. Então, essa parte que está em branco está em vazio, essa parte que está em branco está em vazio, essa parte que está em branco está em vazio. Então, podemos perceber que esse furo da esquerda é um furo passante, é um furo liso e paralelo. Esse furo central aqui é um furo com um rebaixo, e esse furo da direita aqui é um furo com uma rosca, então é para eu encaixar um parafuso. E esse furo aqui ele não é passante, perceba que ele para um pouco antes. Joia? Então, a aplicação de cortes é isso. É mostrar detalhes internos da peça, joia? Que só por mostrar a peça não ficaria tão bom. Só mostrando a projeção ficaria mais ou menos, só que eu teria muitas linhas tracejadas e isso pode atrapalhar. Ou até na parte de cotagem, eles aconselham não cotar linhas tracejadas. E quando eu aplico o corte, eu estou deixando mais claro, mais visível, mais nítido quais são os detalhes internos da peça. Então, essa parte de aplicação ou tipos de corte, basicamente são isso. Tem alguns outros modelos que a gente pode aplicar, aí eu vou fazer uma parte 3 para falar sobre isso. Que aí nós podemos falar sobre encurtamento, sobre cortes de elementos de máquinas, sobre cortes de veias, vigas e outros elementos de sustentação, ou de seções mesmo para mostrar a seção de um determinado material. Então, por enquanto, a nossa parte de tipos de corte fica assim. Então, nós aprendemos o quê? Fazendo uma recapitulação geral, nós aprendemos sobre o corte total, onde eu aplico uma linha de corte, passando pela peça inteira. Então, eu vou cortar a peça ao meio, joia? Depois, nós vimos aqui o corte parcial, ou seja, eu não preciso cortar a peça inteira, é muita coisa. Então, eu vou cortar só uma parcela, só um pedacinho dessa peça para mostrar um detalhe específico. Aí depois nós aprendemos sobre o meio corte, ou seja, eu aplico o meio corte a peças simétricas, porque numa mesma vista, numa mesma projeção, eu consigo enxergar o lado externo da peça e o lado interno. E agora nós vimos o corte em desvio. Onde que eu uso o corte em desvio? Ele é aplicado para peças onde os detalhes não estão no mesmo alinhamento. Então eu aplico desvios para conseguir fazer todos esses detalhes. E alguma coisa importante, sempre quando eu for fazer um desvio, eu tenho que deixar a linha mais larga, ou seja, eu tenho que deixar ela em negrito, vamos dizer assim, né? Para destacar que eu realmente estou fazendo desvio, senão fica em dúvida. Então tem que deixar a pontinha aqui mais larga para deixar nítido que está fazendo o desvio. Joia? Então, por enquanto a nossa aula de tipos de cortes fica por aqui e é isso. Bons estudos. Valeu!